Não. Salve, salve. Salve, salve, caríssimos. Estamos aqui mais uma live do Prosa Criminal. Só arrumando. Boa noite a todos. Grande Tremura. Boa noite, boa noite. Professor Henrique Tremura. Hoje nós teremos a live com o professor Henrique Tremura sobre comunicação no Tribunal do Júri. Maravilha! Mais uma live do Prosa Criminal. E aí, meu querido, meu sócio, meu companheiro, meu irmão? Como vai? Como vai, Luciano? Tudo bem? Maravilha. Tá me ouvindo? Eu estou perfeitamente. Perfeito. Você me ouve bem? Pessoal, eu vi que temos uma ouvinte de Roraima. Você que está aí em Roraima, você me ouve bem? Quem está lá em Roraima? Quem está lá em Roraima é a Gláucia. Gláucia, você me ouve bem aí em Roraima? Olha só. Acredito que ela me ouça bem. Olha que maravilha. A Gláucia me ouve perfeitamente bem. Gláucia nos ouve perfeitamente bem lá em Roraima. Não conheço Roraima. Você conhece Roraima, Luciano? Não conheço, mas deve ser um local maravilhoso. Imagino que seja bem acolhedor. Agora todos estamos esperando o convite da Gláucia para que todos possamos ir, todos que estamos assistindo a live aqui, que estamos participando, cobrem a Gláucia para que a Gláucia nos convide para irmos até Roraima, conhecer Roraima. Nós estamos aguardando aqui também entrar o professor Paulo Yunes. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Professor Robson Carvalho. Peraí, deixa eu... Pede aí, Robson. Meu amigo Júnior, que é um grande adestrador de cães. Ele está em Schmidt. E ele fala que, além de Roraima, que nos ouve perfeitamente bem, Schmidt também nos ouve perfeitamente bem. Então, estamos sendo ouvidos por muitos dos lugares. Aí, grande Robson, idealizador do Prosa Criminal. Eu vejo um belo grampeador do Robson. Agora eu vejo o Robson. Ei, como eu gosto de falar contigo, meus amigos. É muito bom tê-los aqui no Prosa, o grande Luciano Macri, professor Tremura, Como vai? uma pessoa de inteligência ímpar. Sempre gosto muito de conversar contigo. Alegria toda minha. Só um minutinho. O Paulo já entrou? Hoje iremos falar sobre comunicação no Tribunal do Júri, mas não só no Tribunal do Júri, né, meu amigo Henrique? O Henrique é um grande comunicador, um grande advogado, tribuno do júri e comunicador em todos os sentidos. Faz uma exímia sustentação oral nos tribunais, é um grande tribuno do Tribunal do Júri, e as audiências, etc. E ele vai passar algumas dicas aqui, né, proseando com a gente,
sobre como se portar nas audiências, nos tribunais do júri, algumas técnicas, algumas dicas, alguns traquejos que o advogado e que o operador do direito em si, né, tem que ter aquela tonalidade de voz, não ficar numa tonalidade só, mas isso nós vamos proseando e vamos entrando nos pitacos durante a nossa live. Para isso, eu queria chamar aqui também o nosso grande e querido professor de todos os professores, de todos nós, o Paulo Yunes. Ele já entrou aí, Robson? Vê se ele já entrou aí. Me ajuda aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Paulo. No maisinho não está aparecendo lá embaixo? Deixa eu ver aqui, Paulo. Ele falou que ia atrasar uns minutinhos. Ô, Marcos, você já deu a notícia de que hoje nós vamos na ilustre presença do nosso amigo professor Tremura, a gente vai sortear o livro lá, tem as regrinhas lá no Instagram? Perfeito. Nós vamos falar sobre o livro da caríssima professora Ivana Mussi. Deixa eu pegar aqui, e eu estou sem as regras aqui. Você tem elas no jeito aí, Robson? Espera aí que eu vou pegá-las. Eu vou pegá-las aqui, quer ver? Vou pegar aqui. Mas, enquanto isso, eu vou falando aqui do professor Henrique. Professor Henrique, que é advogado criminalista. Professor Henrique esteve na Espanha. Me conta um pouco lá, legal lá, professor. Espanha, o Robson, foi uma viagem sensacional, foi uma experiência não só de vida, mas uma experiência também lógico, de aprendizado, de matéria penal e matéria processual penal um pouco. O meu foco foi justamente a matéria penal, certo? Foi justamente estudar um pouco da dogmática penal. A gente falou um pouco dessas situações na última live, em que a gente discutiu pontualmente algumas questões de dogmática, só que quando o mestre entra, o burro para de falar. Quando o mestre entra, quem tem que aprender para de falar. Então, eu vejo que o Paulo entrou e, minha reverência, meu respeito, eu paro de falar para que o Paulo fale o seu boa tarde aqui para a gente. Opa, boa tarde a todos. Agradecemos mais uma vez a presença aqui do nosso ilustre tribuno, doutor Henrique Tremura. Agradeço a presença aí de todos. E eu vi vocês dizendo que hoje vai ter um sorteio de livro aí, né? O livro está aqui, ó. Esse branquinho aqui em cima, ó. É o livro da professora Ivana Mussi, Direito Tributário. Mas, Henrique, por favor, continua aí, meu amigo. E foi esse aprendizado, Robson. Foi esse aprendizado e também um aprendizado, como o tema da nossa live hoje é a comunicação, um aprendizado de comunicação, um aprendizado de como ter você ser entendido, você fazer se entender, porque eu estava num país em que, apesar de sermos línguas co-irmãs, línguas latinas, o português e o espanhol, evidente, tem suas semelhanças, mas tem suas diferenças. E isso me fez entender ainda mais a importância de uma boa comunicação, Robson. Que legal. Eu acho assim, que a experiência é ímpar, né? Eu confesso que todas as vezes que eu via o professor lá, eu vi várias vezes você sustentando suas teses. Eu acho que a experiência é inquestionável, né? Sim. É algo que, enfim, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Não só, como eu disse, de questões acadêmicas, mas como experiência de vida. Perfeito.
Maravilha. Hoje nós vamos falar de comunicação no Tribunal do Júri. Eu acho que ninguém melhor, na minha opinião, para falar de comunicação no Tribunal do Júri que duas feras no assunto, reconhecidas na nossa região, reconhecida no estado de São Paulo e reconhecido na Espanha, né? Nada. Robson, eu não sei se eu vou atravessar aqui, mas eu vou começar a falar já. Se a gente está falando de comunicação, eu já vou começar a falar. E eu quero falar já para os nossos ouvintes, e por favor me interrompam, a hora que vocês entenderem que eu estou falando muito, ou a hora que vocês entenderem que é necessária uma intervenção, por favor me interrompam, por favor, façam a intervenção que acharem necessária. E eu começo falando, esse fone está me está caindo, mas ranquei o fone. Vamos. Monofone. Eu estou com o fone porque não cai no tempo. Não cai a minha orelha numa deve ser a outra, mas se não tem o caso, não tem. Quando você vai, quando você passar a sua, eu preciso passar a sua antes de adentrar pela prosa, a comunicação ela é necessária não só para nós, mas a comunicação ela é necessária para a comunicação, e a comunicação não só verbal. Você sabia que um pouco da mensagem que você quer passar, ela é baseada, ela tem a eficácia nas palavras, ela tem a eficácia na comunicação oral. Além da comunicação oral e a palavras, além das palavras, a forma como usa essa palavra, pelo interlocutor, pelo ouvinte, a forma como você demonstra como você está falando aquela palavra, você não tem a única importância das palavras. Eu vejo que está pagando para alguém, está pagando para você, ou só para a colega falou. Vamos fechar os nossos áudios. Professor. O Acre e o Robson, vamos fechar os nossos áudios. Vamos deixar o áudio do Henrique só ligado, pode ser? Legal. Boa ideia. Aí, se Boa quem ideia. for fazer a intervenção, abre o áudio e faz, tá bom? Fecha aí, Boa Marcos, ideia. por gentileza. Robson. Bom, Glaucio, você nos avise se você melhorou a oitiva, se está melhor a oitiva, se você nos ouve melhor, se essas falhas foram corrigidas com essa sugestão de fecharmos o som. E isso é importante. Olha só, aqui nesse exemplo a gente já tem uma demonstração da importância da comunicação em um sentido macro, em um sentido amplo. Eu poderia muito bem estar falando aqui, estar discorrendo sobre uma tese, mas se você, professora Ivana, não nos escutasse como a senhora deve nos escutar. E aqui eu falo senhora apenas por respeito à professora, porque a Ivana é uma jovem de espírito, uma jovem de idade, e que tem muito a ensinar a todos nós sempre. Eu estou muito feliz que justamente na minha live aqui, que eu estou participando, teremos o sorteio do livro da professora Ivana, que é indispensável a todos os operadores do direito. Indispensável aos operadores do direito, seja no âmbito civil, a nós criminalistas, já que estamos falando de uma prosa criminal aqui, você, meu colega, você, minha colega, que não domina o direito tributário, você está muito atrás no mercado, você está muito atrás na concorrência, sim, aqui no âmbito do direito penal, porque você sabe, eu sei,
a mídia divulga, a gente tem uma incidência de crimes tributários muito grande para você poder fazer uma defesa digna, uma defesa competente dos seus clientes, dos seus clientes, dos seus assistidos. Você precisa dominar a matéria do direito tributário. E assim, fazendo este parêntese, eu retomo ao meu raciocínio de que nada adiantaria eu falar, se não houvesse a possibilidade de uma escuta, se não houvesse a possibilidade de uma compreensão do meu ouvinte. O meu ouvinte, então, ele precisa entender aquilo que eu estou falando e entender no sentido literal, ele precisa ouvir. Porque se eu falo, e ele não ouve, não me interessa em nada aquilo que eu estou falando. E eu posso gesticular, eu posso falar. Ele pode ter uma ideia com as minhas gesticulações. Ele pode ter uma ideia com as minhas feições. Se eu faço uma feição mais fechada, olha, acredito que o Henrique esteja falando algo mais sério. Se eu faço uma expressão mais assustada, olha, o Henrique ele pode estar falando algo e ele não acredita, ele não tem aquela informação, ele não consegue acreditar naquilo e por isso que ele está assustado. Então você precisa ter essa afeição, você precisa ter cuidado com aquilo. E isso é natural do ser humano, que sejamos traídos pelas nossas feições. Muitas vezes estamos conversando, estamos falando algo daquilo que não nos interessa, daquilo que não gostamos, e naturalmente a nossa testa enruga, naturalmente você fecha o seu rosto, você fecha o seu olhar. Isso é importante em alguns pontos? Sim, é importante. Mas vejam, vamos lá para o tribunal do júri agora. E aqui eu sou um adepto, eu gosto, eu acho que uma comunicação, e aqui talvez eu gere alguma polêmica com alguns colegas que não acreditam assim como eu, e eu respeito, eu vejo que se tiver fundamento, se realmente for efetiva essa tática dos colegas de uma comunicação agressiva, comunicação agressiva que eu digo é você chegar de uma maneira, como o próprio nome diz, agressivo, e agressivo com ataques, com situações, muitas vezes, que você não precisaria, em um primeiro momento, abordar dessa maneira, mas eu sou um grande entusiasta da comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, no meu ponto de vista, você consegue atingir os seus objetivos de uma maneira muito mais eficaz. De uma maneira muito mais eficaz, porque se no dia a dia, se você chega para o vendedor de café na padoca onde você toma café todo dia, e você pede de uma maneira muito ríspida, se você pede de uma maneira não educada, aquele vendedor que ele te sirva, ele pode até te servir, mas tenha certeza que ele vai te servir talvez um café gelado, um café ruim, ou mesmo ele te sirva com toda a alegria do mundo aquele café, só que ele vai marcar a sua cara. Olha, esse cara é mal educado. Esse cara é mal educado, eu preciso ter cuidado com ele, eu preciso ter cuidado com o que pode acontecer com o que ele fala. Enfim, eu não confio nele. E aí vamos lá para o tribunal do júri. Você está chegando para defender o seu cliente, você está chegando para explanar a tese que você precisa explanar ao seu cliente, do seu cliente, para 7 pessoas que nunca te viram na frente. É o primeiro júri que você tem para jurar. 7 pessoas que nunca te viram na frente, não sabem quem é você, não sabem a sua história. Desta forma de comunicar violenta. E você trazendo esta forma de comunicação violenta, você trazendo esta primeira impressão, a primeira impressão conta, tá? Vamos fazer um parêntese aqui. A primeira impressão conta. A primeira impressão conta, isso nos estudos de neurolinguística, enfim, os grandes estudiosos da linguagem, os grandes estudiosos da comunicação,
chamam isso de rapport. O rapport é aquela primeira impressão. E quando você chega com aquela primeira impressão, não estou falando aqui para você ter uma posição passiva, você ter uma posição de, abre aspas, não é a palavra correta, mas para que você, nosso ouvinte, entenda, uma posição de humilhado. Não estou falando isso. Mas, da mesma forma, eu não quero que você tenha uma posição exacerbadamente de exaltado. Você precisa transparecer segurança. Olha, eu estou aqui conversando com os senhores e com as senhoras e eu trago segurança naquilo que eu estou falando. Eu trago segurança naquilo que eu estou falando. Eu trago a mensagem para os senhores e para as senhoras desta maneira que eu quero que os senhores a recebam. Eu quero que os senhores a recebam. Eu, bem portado, a imagem conta. Se você chega em um tribunal do júri, e aqui é uma dica que eu falo para os meus alunos de tribunal do júri, quem foi meu aluno de tribunal recebeu uma ligação aqui, eu acho que cortou. Agora eu rejeitei a ligação e voltou. Voltou? Voltou. Você chega no tribunal do júri, você vê o juiz de toga, você vê, e aqui eu vou causar polêmica chamando a veste do promotor de toga também, e você vê o advogado sem toga. E aí? Você consegue compreender que isto já causa uma certa visualização nos jurados? Olha, por que o juiz está de toga? Por que o promotor está de toga? Porque justamente o advogado não está de toga. Então eu falo aos alunos, eu converso com os alunos, olha, se você vai fazer um tribunal do júri, se você não tiver uma beca, uma toga, como você queira chamar, peça emprestado. Mas vá. Vá por conta desta primeira impressão. Henrique, isso vai decidir o julgamento? Não. Mas você não precisa começar. Você já está começando um pouquinho atrás. A defesa sempre começa perdendo. A defesa sempre começa tendo que desconstruir uma situação que é instintivamente aflorada no ser humano. O ser humano gosta de condenar. O ser humano gosta de sangue. O ser humano é fofoqueiro. O ser humano é fofoqueiro. O ser humano, ele é sanguinário. E o ser humano, ele é justiceiro. E você vai ter que combater tudo isso, lógico, com as provas que você produziu durante toda a instrução, que você produziu durante toda a fase instrutória, seja ela de primeira ou segunda fase, em plenário. E você não pode dar ao luxo de sair perdendo mais ainda de uma situação simples. Uma situação que pode ser resolvida muito facilmente. Chegue em plenário, cumprimente as pessoas, cumprimente, você não precisa ter medo, ninguém vai morder lá. Cumprimente as pessoas, cumprimente os ouvintes, cumprimente os jurados, cumprimente os serventuários, cumprimente o juiz, cumprimente o promotor, enfim. Enfim, isso tudo já vai contando pontinhos para você, pontinhos que eu digo poxa, ele é humano. Tire aquela imagem de não humano que muitas vezes é revestido o advogado criminalista, que muitas vezes é revestido o tribuno do júri. E a hora que você começa o seu discurso, a hora que você começa a sua interpelação, e aqui eu digo interpelação no sentido de, evidentemente, você pode ter situações como eu já tive, todos nós aqui, advogados e vocês, advogados, advogadas, tribunos já tiveram, de necessária intervenção. Seja uma necessária intervenção ao juiz, seja uma necessária intervenção ao promotor de justiça, numa parte, por exemplo, uma questão de pela ordem.
Você, advogado, nós, advogados, temos uma arma que é o pela ordem, que é impressionante. Você, quando invoca o pela ordem, como diz o Sergei Cobra diz muito isso, quando você invoca o pela ordem, você já começa a falar, você já se desembesta a falar. Você não precisa pedir autorização para falar depois de pela ordem. Só que a forma como você vai falar vai contar muito. Seja educado, seja firme, mas seja educado, mas seja elegante. Seja eloquente, seja técnico. Henrique, pela ordem. Você está me dizendo, então, que a defesa do indivíduo e a comunicação da sua defesa e o branding do advogado, ele começa antes do plenário. Você já começa a formar a sua defesa no momento que você nem pensou ainda em estar atuando no tribunal do júri. É isso. Quando você está tomando um cafezinho na esquina, você já está atuando como um defensor, como um advogado. É isso. Um advogado é 24 horas por dia, advogado. O advogado, enfim, e pelo que eu entendi a sua pergunta, especificamente num dia de uma plenária, você não sabe quem está tomando cafezinho do seu lado ali no café do lado de fora. Você não sabe quem está tomando. Pode ter um jurado ali. Você não conhece os jurados, partindo-se do princípio que é o primeiro júri. Vou dar o exemplo aqui da comarca. Aqui da comarca, os júris do mês são feitos pelos mesmos jurados. Os jurados são sorteados e a lista do mês é aquela mantida durante os julgamentos. Se você não sabe, você pode estar, sim, desde antes de uma plenária, desde antes da entrada no fórum, está sendo avaliado pelo jurado. Você, sim, pode estar. E veja... Nesse mesmo sentido, aí já partindo por uma outra questão, faz diferença o réu estar vestido de alguma outra forma, ou com óculos, de óculos, sem óculos, de cabelo raspado, cabelo pintado, enfim, faz alguma diferença? Olha só, olha a pergunta do Luciano, que interessante. Ele me fez uma pergunta aqui, se a forma como o acusado está se portando diante dos jurados faz diferença. Sim, fará diferença. Só que olha que interessante, fará diferença, ele vai dar o interrogatório dele, ele vai dar a versão dele do delito, se ele quiser. Se ele não quiser também, ele pode ficar em silêncio. Isso não vai mudar absolutamente nada. Em tese, a percepção não mudará absolutamente nada. O tipo de julgamento que será feito ou deveria ser feito. Só que a forma do acusado, se vestir influenciará, sim. Veja, é importante você, quando for fazer um tribunal do júri, pedir ao juiz que seja trocada a roupa do presídio, a roupa do CDP, enfim, a roupa da casa de detenção onde ele esteja, para que ele possa usar roupas civis. Voltamos à questão do rapport. Olha só, se o jurado vê aquele típico, não deveria, tá? Estou falando não deveria, porque a partir do momento que estamos no julgamento de fatos, nós vamos julgar aquele fato, a gente excluiria qualquer tipo de preconcepção, qualquer tipo de preconceito relacionado à pessoa, relacionado ao acusado. Mas a forma como o jurado se veste, a forma como o jurado
o acusado, perdão, desculpem o ato falho, se demonstra, se porta em plenário, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, inclusive alterando a sua forma de comunicação. A sua forma de comunicação é sim influenciada pela forma como o seu cliente, como o seu assistido vai se portar no banco dos réus, no julgamento. No julgamento. Só que vamos voltar aqui, Luciano, à nossa percepção da comunicação do advogado. Aquela percepção da comunicação que o advogado precisa trazer em plenário aos seus, abre aspas, principais ouvintes, fecha aspas, que são jurados. Principais ouvintes que eu digo, porque, em tese, eles são os únicos ouvintes ali naquela situação, são os únicos ouvintes que necessariamente precisam te ouvir. E não só precisam te ouvir, precisam te entender. E aqui eu faço uma provocação a todos vocês. Uma provocação que me foi feita semana passada, em um dos últimos júris que eu fiz. Depois que terminou o plenário, a minha tese que eu trouxe não foi acolhida, certo? E depois, conversando com os jurados, um senhor me falou, olha, doutor, não é só o senhor, tá? Eu vou te falar algo e eu acho que vocês, advogados, e eu já vi muitos advogados aqui neste plenário, ele aparentemente é jurado há algum tempo, não só esse mesmo, mas já foi jurado outras vezes, em outras sessões do Tribunal do Júri. Às vezes vocês se prendem muito à matéria técnica. Às vezes, vocês, advogados, trazem argumentações técnicas. Doutor, sinceramente, ele não falou nesse sentido, mas foi o que eu entendi. O técnico, para mim, às vezes, não interessa. Eu quero saber a adequação dos fatos que o senhor está me expondo à vida cotidiana. Eu quero entender o instituto da tentativa, eu quero entender o instituto da lesão corporal, eu quero entender o instituto da desistência voluntária, eu quero entender o instituto do arrependimento eficaz, que são matérias que nós, professores de penais, temos dificuldade de explicar. Até para quem está numa faculdade de direito, para os alunos que estão numa faculdade de direito, imagina explicar isso para um jurado com termos técnicos, e ele está certo. Depois eu parei e fiquei refletindo, passei a noite refletindo nisso. Doutor, os senhores usam muito pouco filosofia. Vocês, quando estão em plenário, muitas vezes se prendem à jurisprudência. E às vezes a gente esquece que o jurado não julga. Lógico que ele tem o livre convencimento, ele tem a íntima convicção dele, só que o jurado não julga tecnicamente. Ele julga, como eu acabei de falar, com a íntima convicção dele. E muitas vezes você consegue, muitas vezes não, grande maioria das vezes, você consegue demonstrar aqueles fatos adequados à sua tese de maneira não jurídica. De maneira não jurídica, contando história. Então, aqui, meus amigos e minhas amigas, vocês que têm intenção de atuarem no Tribunal do Júri, não estou falando que você não precisa ter o conhecimento técnico, você precisa ter o conhecimento técnico. Você precisa ter o conhecimento do processo, você precisa ter o conhecimento do processo. Não tenha dúvida disso. Só que você precisa ter o conhecimento também de vida. Você precisa ter o conhecimento de vida, que eu digo, é saber que ali, aqueles 7 não têm conhecimento jurídico. Tem o conhecimento jurídico que a grande massa tem, o conhecimento jurídico televisionado. Aquele conhecimento jurídico que muitas vezes é errado. E você precisa, contando a sua história, você trazendo as suas argumentações, você trazendo a sua comunicação assertiva, a sua comunicação
E aqui volto a puxar a sardinha para o que eu acho que é o correto, para o que eu acho que é o mais efetivo, para o que eu acho que o que realmente funciona. Você trazendo a sua comunicação não violenta, você consegue inserir todos esses conceitos técnicos de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais coerente para aquela pessoa que não, que certamente não tem o conhecimento técnico que você tem. Eu falei meia hora sem parar. Agora eu acho que vamos às intervenções, né? Então eu vou começar. Professor, partindo do princípio de que a comunicação no tribunal do júri, ela se inicia quando você põe o pé, quando você adentra aquela porta, no momento que você fala bom dia para o porteiro, no momento que você cumprimenta os advogados, no momento em que você cumprimenta o promotor de justiça, no momento em que você cumprimenta o seu patrocinado. Na forma como você cumprimenta todos os jurados, e existe isso vem, eu venho aprendo muito com os professores. Aprendi certa vez que no curso que fiz na OAB, com 2 professores de excelência, que até o sol que entra pela janela deve ser usado a favor do réu. Mas a minha pergunta é a seguinte. Quando você tem um jurado não, um réu, um acusado ali, se você tem ao seu lado vários advogados, como que, na sua experiência, como que é visto pelas pessoas que vão julgar? Porque os juízes ali, eles são juízes leigos, né? São juízes que não que desconhecem a lei, muitas vezes até conhecem a lei, né? Mas eles conhecem a lei do Facebook, a lei do que ouviu falar, mas às vezes não conhece a lei. Mas quando eles olham 2, 3, 4 advogados, isso é uma forma de comunicação visual, ou você está intimidando, ou o réu é um réu com a condição financeira melhor, ou é um réu que tem vários advogados em que gostam dele. Como é que você acha que é visto isso aos olhos dos outros? Porque a gente sabe que a gente vê as pessoas, mas a gente nunca sabe como as pessoas veem a gente, né? Porque às vezes elas olham para a pessoa, olham para o advogado, olham para o cidadão, e elas fazem juízo de valor interno que você nunca vai saber. Nem ao longo da história você vai saber. Porque às vezes se cumprimenta uma pessoa na porta do fórum e conversa com ela, muitas vezes para essa pessoa você é quase um santo. É quase alguém que tá ali porque Deus mandou. Mas na hora que os jurados eles olham para uma bancada com muitos advogados, eles olham para falar, eles olham e pensam assim, nossa, esse rapaz deve ter cometido crime, tem muitos advogados, ou nossa, esse rapaz deve ser muito querido, ele tem muitos advogados, olha, esse rapaz, ele tem muito dinheiro, ele tem muitos advogados. Na sua experiência do Macri, que são 2 pessoas que têm muita experiência no tribunal do júri,
O que vocês me falam sobre isso? Robson, assim, eu vou te pontuar duas coisas. Uma é o que eu penso e uma outra é que realmente aconteceu comigo, tá? A única vez que eu tive um problema relacionado a essa, se eu entendi a sua questão, e se eu não entendi, por favor, me interrompa, relacionado a essa situação, tá? Com relação a número de advogados em bancada, eu, Henrique, talvez eu nade contra a corrente, eu nade contra o que alguns colegas pensam, eu não vejo como um problema. E eu não vejo como um problema, Robson, pelo seguinte motivo. E aqui eu vou ser muito pragmático, tá? Eu vou ser muito sincero e muito pragmático. Hoje em dia, não vou dizer 95 para que eu não seja taxado de hiperbólico. Mas a grande maioria dos acusados que sentam num banco de plenário são pobres. São pobres mesmo, que não têm condição, muitas vezes, de pagar um advogado particular e se socorrem da defensoria pública, se socorrem de defensores públicos de grande capacidade, se socorrem de advogados que se dispõem a atuar revestidos desta nobre nomeação vinda a defesa de um menos capacitado. O último plenário que eu fiz semana passada tinha mais dois advogados comigo na banca. Já fiz plenários com 5 colegas da mesma banca que eu, e só eu falei porque eu era o advogado nomeado. Enfim, eu não vejo, a princípio, tá? Eu não vejo a princípio um problema de número de advogados. Só que o problema pode existir, e aqui talvez fique meio confuso para você, mas eu vou te explicar, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Eu já tive problema em um julgamento, mais de um julgamento, em que eu estava contratado particular do promotor de justiça. Isso não foi aqui em Rio Preto, tá? Foi uma outra comarca, que acontece isso quando você chega em uma comarca que você não é conhecido, muitas vezes, por falta de argumentos, o promotor precisa te atacar. Ele, como argumento, e vejam, como argumento de tentar descredenciar a tese defensiva, falou, olha, e usando-se esse argumento que você disse, não com essas palavras, ele é culpado, tanto é que ele contratou um advogado de fora, mas ele falou, olha, não é um coitadinho que está sendo julgado aqui, tanto é que ele trouxe o Dr. Temura, que é um dos advogados mais caros do estado de São Paulo. Eu respondi muito simplesmente para ele, olha, se eu sou um dos advogados mais caros do estado de São Paulo, eu quero saber onde está o dinheiro, porque eu não estou recebendo, eu não sei onde está. Você me avisa. E aí, infelizmente, lembra que eu disse que você não pode ter uma comunicação agressiva, só que às vezes você também não pode deixar passar uma situação e se passar como um vitimismo, como um coitadinho? Todos nós temos acesso ao portal de transparência do Ministério Público. Todos nós temos acesso ao quanto um promotor ganha, e esses argumentos, geralmente, de desmerecimento da banca defensiva vêm do Ministério Público. Não estou falando que são todos, é uma minoria ínfima que acontece isso. Mas isso vem de uma escolinha de um certo promotor muito famoso aí, que fala que você tem que atacar o advogado, que você precisa desmerecer o advogado. Ele é um excelente comunicador, este cara que eu estou falando. Não vou dizer o nome porque não preciso, mas ele é um excelente comunicador. E aí, pela ordem. Eu falei de propósito, porque você tocou num assunto, doutor, que é pertinente ao pela ordem. Nesse momento que o promotor de justiça cita o que o professor disse, e que, com muita maestria, o professor Temura está explicando como que também a gente também pode estudar. E a verdade é assim,
Eu costumo estudar o juiz, o promotor, a vítima e os jurados. E esse é o estudo do promotor. E aí, quando o excelentíssimo senhor, promotor de o chazinho do mestre, quando o ilustríssimo promotor de justiça... Vocês não sabem do de álcool que tem nesse negócio. Ele está bebendo isso aí a tarde inteira. Daqui a pouco ele tira a camisa e roda ali, porque isso aí deixa ele bêbado. Isso aí é álcool puro, é álcool com mel. É uma caipirinha, é uma caninha. Então, Mel com coco e própolis. Eu tô bem. Ô, Tremura, e aí a hora que o promotor de justiça cita esse tipo de situação, é a hora de você pedir pela ordem. Não é isso? Perfeito. E você, e aí voltando à nossa argumentação, você tem como rebater isso. E assim, isso é um momento extremo, tá? É uma situação extrema. É algo que, se você for acometido por isso, é evidente que você precisa se defender. Olha, quem ganha rios de dinheiro aqui não sou eu. E existem inúmeros penduricalhos, e isso está demonstrado. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, vocês entenderam a forma como você, sabendo como age aquele promotor, vai agir, como você pode se defender. Acho que é isso, né, Robson? O Tremura, o Macri acho que entendeu que era pela desordem, não pela ordem, né? Mas tudo bem, vamos considerar também, já que tudo é válido, né? No Tribunal do Júri, afinal de contas, não há ampla defesa, e sim plenitude de defesa. É isso, Tremura? Será que tudo que é possível convém? Será que tudo que não é proibido convém? Realmente existe a plenitude de defesa. Estamos falando de plenitude de defesa. Só que será que, se você leva isso ao pé da letra, e se eu entendi a provocação do Paulo, será conveniente a sua tese? Será conveniente a sua tentativa de comunicação? É evidente que você pode utilizar de todos os argumentos, você pode utilizar de todas as formas de comprovação, de todas as formas de convencimento previstas em lei, observados as ritualísticas, observados os dispositivos legais, como, por exemplo, se você for utilizar algo, você juntar, que seja relacionado ao processo, você juntar com 3 dias de antecedência ao plenário para você poder utilizar, para você argumentar. Nós temos a plenitude de defesa, só que eu costumo dizer que esta plenitude de defesa, ela tem alguns limites. Ela tem alguns limites trazidos pelo próprio legislador. Olha, advogado, advogada, você pode utilizar de toda a sua necessária argumentação, os seus necessários meios de plenário. Só que você precisa cumprir alguns requisitos. Você precisa cumprir alguns requisitos, sob pena, por exemplo, deste julgamento ser nulo, sob pena, por exemplo, de um julgamento que você colocou todos os seus esforços, ser anulado pelo tribunal por uma besteira técnica. Por uma besteira técnica, isso acontece muito. Isso acontece muito. E aqui eu vou citar uma que foi cometida por um advogado. Uma falha técnica, e aqui eu vou dar um achismo meu, que eu acho que vai... Aquele júri daqui, existem N nulidades naquilo lá, tá? Naquela excrescência. Só que eu vou citar uma nulidade, que é a que eu acho que vai acontecer, porque isso ficou claro para todo mundo. O advogado, assistente da acusação, usou como argumento de autoridade o silêncio de um dos acusados em seu interrogatório. Isso não pode. Isso não pode. Isso não pode, ele utilizou, e eu acredito que um dos argumentos de nulidade que vai ser acatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é justamente esse. Só que você, na defesa, se você mostra
algo, uma matéria jornalística que saiu naquele dia relacionada àquele caso. Relacionada àquele caso. Você pode ter problema. O juiz pode interpretar e impugnar, enfim, o Ministério Público pode impugnar isso em questão. Se você junta, você deixa de juntar uma mídia relacionada ao processo e tenta utilizar em plenário. Olha só, você, pela plenitude de defesa, se formos analisar de uma maneira estrita, de uma maneira literal, você teria como possibilidade de usar todas as provas, mesmo aquelas não juntadas. Mas não convém. Não pode e não convém. Não pode e não convém. Ô, Tremura, a pergunta que eu fiz, você pegou em cheio, né? E eu não tinha dúvidas que você pegaria, né? A sua percepção e a sua habilidade no Tribunal do Júri certamente desenvolve essa sua capacidade aí de compreender nas entrelinhas, né? E isso é uma característica sua desde os tempos da faculdade. Essa pergunta que eu fiz, né, para te provocar, realmente relacionada à plenitude de defesa, ela meio que resumiu as perguntas que a doutora Gláucia, né, que sempre nos acompanha aqui, obrigado pela presença, viu, doutora? E sempre faz alguns questionamentos bastante pertinentes, né? Ela fez. E ela acabou fazendo 3 perguntas, basicamente, mas as 3 estão relacionadas a essa questão da plenitude de defesa, né? Primeiro, se é importante o advogado falar de forma simples e popular. Segundo, pedir para o jurado se colocar ou se colocarem no lugar do acusado, né? Se seria uma boa estratégia. E, por fim, ela disse que assistiu um júri também no Rio Grande do Sul, júri esse em que advogados e promotores não falavam, gritavam, né? É lógico que a empolgação ela é uma característica, né, desses profissionais do Tribunal do Júri. E é nessa toada que eu quero te questionar. Eu gosto muito e presto muita atenção nos silêncios, nos filmes que eu assisto. Me chama muita atenção, né? E essa é a pergunta que eu quero te fazer. E o silêncio do profissional no Tribunal do Júri, você acha que é interessante ou não? Importantíssimo. O silêncio eloquente. O silêncio, muitas vezes, diz mais do que as mais belas palavras. O silêncio, muitas vezes, diz mais a verdade do que os mais competentes escritos. Eu gosto muito de cinema, eu sou um cinéfilo assumido, e uma das cenas mais interessantes do cinema está lá no Poderoso Chefão número 3, no Poderoso Chefão número 3, quando a filha de Michael Corleone dá o grito silencioso, quando nas escadarias da igreja, ela dá aquele grito silencioso que não precisa ter o grito, apenas a expressão, a dramaticidade daquilo lá, daquele silêncio, faz você remeter a sua capacidade mais do que se fosse o mais estridente de todos os gritos já dados em todos os filmes, em todas as situações. O silêncio, sim, é muito importante. O silêncio colocado em momentos corretos. O silêncio colocado nas pausas corretas faz com que o seu ouvinte, que muitas vezes pode estar pensando em outros momentos, volte a atenção a você e pense: o que esse cara quer falar? É isso aí. Agradecer Maravilha, a presença, viu, Marcos? Só um minutinho, agradecer a presença do professor Adiatic, da professora Ivana Mussi. Hoje tem sorteio do livro dela. Já terminou aí a nossa promoção, né, do sorteio. Não dá mais para se inscrever. Daqui a pouquinho a gente sorteia o livro da professora Ivana Mussi. Eu vi que agradecer a presença também do presidente da OAB de Leme, o grande amigo Benito Rosalen, tá? Um abração, Benito. Vamos lá. O professor,
Presente internacional, até do Bradley Cooper, que estava aqui. Você viu, rapaz? Eu também. Eu Hollywood em peso aqui. Que legal. Legal. Certeza do Macri. É só... certeza. Professor, Mas só avisando. olha a jaqueta dele. Essa jaqueta certamente foi usada em alguma Missão Impossível, em algum MacGyver. Essa jaqueta aí veio lá de Hollywood, provavelmente. Ó, pela ordem. Pela ordem. O professor Paulo, professor Macri e Tremura, é só para avisar, o professor falou aí, mas só para ratificar, o sorteio encerrou há 5 minutos, nós vamos fazer aqui e já vamos divulgar o ganhador, tá? Não, perfeito. Foi uma missão impossível que ele usou essa jaqueta aí, certeza, Henrique. Alguma subtração de bomba de chocolate, alguma coisa nesse sentido, em padaria, viu? Sonho. Eu achei que era droga que ele estava usando, rapaz. Eu tenho 2 perguntas. Uma pergunta é para o professor Tremura e para o professor Paulo. E a outra pergunta é só para o professor Tremura. Tá. A primeira Manda. pergunta. Vocês são irmãos? Você e o professor Yuri? Sempre. Desde que nascemos, rapaz. Sim? Rapaz, vocês se parecem mais, velho. Você sabe que nós somos muito parecidos e isso me deixa muito lisonjeado com o seu elogio, viu, o Robson? Muito lisonjeado, cara. Olha que a aparência é muito grande. Posso falar a diferença? Ou A ele diferença é o tupete. O pet do Paulo Iones é fantástico, cara. Demais. Pega rapaz que eu tenho. Rapaz, isso aqui Olha lá. faz tempo, viu? Na minha época, Ainda faz sucesso. na minha época falava galã de quermesse. Agora a segunda. Considerando o seu estreito relacionamento com o professor Macri, eu queria uma peculiaridade, algo pequeno, que a gente possa conversar. Do quê? Do quê? Uma mania. Uma mania? Não tenho. Cara, Que não, mania. não tem nada de mania, cara. Isso aí são intimidades. O Luciano ele é muito briguento, ele briga com todo mundo. Briga comigo. Briga com todo mundo. Com todo mundo, com todo mundo. Isso é uma Ah, qualidade. eu sou baixinho. Eu sou baixinho, pô. Baixinho, Invocado. você quer o quê? Se não tá arrumando briga, tá fazendo o quê? Tá dentro da caminhonetona. Mentira. Já temos a ganhadora. Opa, já tem sorteio aí? Quem ganhou? Quem ganhou? @Kathleen _N. H-A-N-E. Honey. O número do sorteio. Hã? Parabéns, Kathleen. Vivas a Kathleen. Kathleen, você acabou de ganhar uma das mais importantes obras de direito tributário. Faça bom proveito, Kathleen. Aí, parabéns, parabéns. Obrigado. Que todos, um recado para todos aí que assistiram a gente, assistiram o professor Tremura nas lições do Tribunal do Júri. Quem gostou aí, clica no joinha lá no YouTube, que vai ficar no YouTube, viu, professor? Legal, legal. E se inscreve lá no nosso canal. Ô, Kathleen, manda um direct pra Aí, a gente Kathleen tá aí, ó. Prosa. Ela tá aqui. Manda um direct pra gente pro Prosa com o seu telefone, seu WhatsApp aí, pra gente entrar em contato contigo, pegar seu endereço direitinho, tá bom? Parabéns, viu? Ganhou. Aí, ó, perguntando se ela ganhou. Eu ganhei. Manda o seu nome Ganhou! completo. Ganhou! Manda o seu nome completo que a professora Ivana faz uma dedicatória para você, tá bom? Isso, legal. Boa. O professor Tremura, muito obrigado. Como
como eu disse da última vez, eu acho que assim, todas as vezes que a gente se encontra, é difícil a gente pontuar tudo que o tribunal do júri pode ensinar na sua pessoa. Que isso, que isso. É sempre uma alegria conversar com vocês, Robson. Muito obrigado. Eu que abrigo toda vez que vocês me convidem. É a segunda oportunidade que eu tenho de conversar com vocês aqui neste canal que eu vejo com muita alegria. É um canal muito auspicioso, que em breve muita coisa boa virá, eu tenho certeza disso. E sempre que precisarem, contem com este eterno aprendiz aqui para falar, dar algumas risadas, enfim, para falar algumas coisas para o pessoal. E espero que pelo menos um décimo seja útil a alguém e eu já ficarei feliz. Um beijo no coração de todo mundo. Professor Henrique Tremura, é sempre muito reconfortante fazer uma live contigo aí, trocar umas ideias contigo, seja pessoalmente, seja aqui por meio virtual. E saiba que é um orgulho desse professor ter tido você como aluno, não é? E hoje na lida forense, isso, meu amigo, parabéns mais uma vez. Luciano Macri congelou. Deu uma congeladinha. É muito chato. É o frio, que também que essa jaqueta lá... O Instagram já tá nos derrubando já. Não, é o peso. Um abraço, muito obrigado a todos. Um abraço, pessoal. Beijo. Obrigado, tchau. professor Ivana Mussi, pela obra. Obrigadão. Obrigado, Ivana.